Não gosto nada da namorada do meu pai, Kathy. Desde que nossa mãe faleceu em 2019 e ele ficou viúvo, sei que ele tem se sentido solitário e parece disposto a se acomodar com qualquer pessoa, até mesmo com Kathy, apesar dos meus avisos. Eu já a vi fazendo algumas coisas suspeitas pela casa e isso está realmente começando a me preocupar. Vou começar do início. Tenho 2 irmãos, Jake, de 10 anos, e Scotty, de 2 anos. Desde o dia em que ele nos apresentou Kathy, algo em seu sorriso não me agradou. Era largo e exagerado de uma maneira perturbadora. Logo ele começou a trazê-la com mais frequência. E eu nunca realmente gostei dela. Inicialmente por causa de sua personalidade que me parecia estranha. Então, as coisas começaram a acontecer. Ela já está morando conosco há algum tempo e, há algumas semanas, a peguei no armário do meu pai enquanto ele não estava em casa. O cofre do meu pai fica nesse armário, junto com o local onde ele guarda a combinação e outros objetos de valor. Quando ela me viu na porta, sorriu com aquele sorriso irritante e me disse: "Oi, querido. Tudo bem?" Eu não disse nada além de nada. Então ela fechou a porta do armário e eu voltei para o meu quarto. Contei ao meu pai sobre isso, mas ele não pareceu preocupado. Alguns dias depois, enquanto meu pai estava no trabalho, acabei de voltar da escola e estava subindo para o meu quarto quando vi Kathy saindo do quarto do Jake e fechando a porta. Perguntei o que ela estava fazendo lá e ela sorriu, dizendo que estava apenas abrindo a janela porque estava quente dentro de casa. Não respondi e subi para o meu quarto. Quando ouvi ela descer, fui espiar no quarto do Jake para ver se ela realmente tinha aberto a janela. Mas ambas estavam fechadas. Algo estava errado com essa mulher e eu sabia disso. Contei ao meu pai novamente e, em resposta, ele pediu para eu ter paciência com a situação e reconheceu que eu não gostava da Kathy. Não me dei ao trabalho de contar ao Jake. 2 dias atrás, quando Jake, meu pai e eu não estávamos em casa e Kathy estava cuidando do Scotty, cheguei em casa sem avisar porque queria ver se conseguia pegá-la fazendo algo novamente. Entrei em casa sorrateiramente e fui para o meu quarto. Eventualmente comecei a ouvir Scott chorando de um jeito angustiado lá embaixo e Kathy gritando no topo dos pulmões para ele calar a boca. Foi a primeira vez que a ouvi levantar a voz e acredito que foi a primeira vez que vi suas verdadeiras cores. Desceu correndo para repreendê-la e deixar meu irmão em paz. Ela se assustou e ficou chocada por eu estar em casa e, pela primeira vez, não me deu aquele sorriso assustador. Ela me olhou de forma vazia e foi para o andar de baixo, fechando a porta. Liguei para o meu pai e contei logo em seguida. E naquela noite meu pai teve uma conversa com ela. Não sei como foi, mas presumo que não tenha sido boa porque naquela noite acordei no meio da noite com um barulho e vi alguém no meu quarto que rapidamente saiu e fechou a porta. Saí da cama, abri a porta e vi a porta do quarto do meu pai se fechando. Entrei no quarto dele e os dois estavam deitados na cama. Acordei meu pai furiosamente e disse que Kathy estava no meu quarto. Ela negou tudo, dizendo que estava na cama. Não sei se meu pai acreditou em mim, mas ele me disse para voltar para o meu quarto e que conversaria com Kathy. Obedeci e ouvi ele sussurrando enquanto fechava a porta. Voltei para a cama assustado e ainda estou assustado. Quero que ela saia de casa e de nossas vidas. Acho que ela é perigosa. Por que ela estava no meu quarto? Isso está me assustando. Estou preocupado com o bem-estar da minha família e não sei o que podemos fazer. Esta história remonta a alguns anos atrás, quando eu tinha 30 anos. Eu estava em meu condomínio em Fort Lauderdale, na Flórida. O condomínio que ainda possuo fica no segundo andar de um prédio decentemente agradável, que não vou nomear por razões de privacidade. Sempre que vou para lá, é nos meses mais frios do norte, e eu me torno completamente um amante da praia. Felizmente, trabalho remotamente através do meu laptop e telefone, então posso fugir para lá sempre que quiser. Fort Lauderdale é, na maior parte, uma cidade bastante limpa e segura, e a localização específica do meu prédio não é exceção, pelo menos geralmente. Era janeiro, uma noite tardia, passava das 10 horas. Eu estava na minha varanda, com os pés sobre a grade, trabalhando no meu laptop, quando de repente ouvi alguém gritar lá embaixo. A pessoa gritava: "Ei!"
E, ei, você aí em cima. No início, não me movi, assumindo que quem quer que fosse estava falando com outra pessoa. Não poderiam estar chamando por mim, mas eles insistiram. Ei, você aí em cima. Meu coração acelerou porque agora eu sabia que estavam falando comigo. Minha principal questão era por quê. Coloquei o laptop na cadeira e olhei pela grade para o chão abaixo. Havia um cara na frente de um carro no estacionamento olhando para mim, dizendo, sim, você. Perguntei o que queria, e ele me disse para descer para que ele pudesse me mostrar algo legal. Observei melhor o cara. Um sujeito de boné virado para trás e camiseta regata. Assumi que era apenas um jovem encrenqueiro tentando me irritar. Então o ignorei e voltei a me sentar. Quando fiz isso, ouvi ele rindo e dizendo, vou subir aí e te esfolar vivo, seu idiota. Levantei-me novamente e olhei para ele, que tinha um sorriso sinistro e perturbador no rosto. Percebi que ele parecia mais velho do que eu inicialmente pensava. Não era um garoto. Eu literalmente abri minha boca para gritar algo de volta, mas por alguma razão, desisti. Peguei meu laptop e entrei, fechando a porta de vidro deslizante. Esperava que ele gritasse algumas coisas depois disso, mas não ouvi nada. Por mais desconfortável que isso me fizesse sentir, me senti muito mais seguro estando dentro de casa. Eu atribuí isso apenas a um encontro ocasional com um lunático da Flórida drogado nas ruas. Mas as coisas atingiram outro nível quando o silêncio do quarto foi quebrado por batidas na porta do meu condomínio, acompanhadas de uma voz gritando obscenidades e ameaças contra mim. Era o cara novamente. Os golpes eram tão altos que eu genuinamente me preocupava que ele pudesse arrombar a porta. Tudo o que pude fazer foi gritar que estava chamando a polícia, mas isso não o intimidou. Seus golpes se transformaram em ruídos de corte e esfaqueamento. Isso provavelmente durou cerca de 1 ou 2 minutos, mas pareceu um século, até que ele deu mais uma batida forte e gritou uma última obscenidade antes de ir embora. Eu sabia disso porque verifiquei pelo olho mágico. Liguei para a polícia após o ocorrido, apenas para mostrar e relatar a eles. Do outro lado da porta, havia várias marcas de faca, confirmando que eu realmente ouvi ele esfaqueando-a e confirmando que esse homem tinha uma faca. Eu orei para que ninguém fosse ferido naquela noite. Duvido que ele me conhecesse. Acho que era apenas uma pessoa realmente drogada e louca procurando machucar alguém. Houve um breve período em que vivi sozinho, logo após sair da casa dos meus pais e antes de conhecer minha namorada, que depois veio morar comigo. Eu morava em um pequeno apartamento de um quarto no andar de baixo da casa de outra pessoa. Durante esse período, passei muito tempo sozinho, exceto quando estava na escola ou no trabalho, e por isso assistia muitos filmes, especialmente filmes de terror. Mesmo sendo um rapaz de 21 anos na época, ainda ficava um pouco assustado tentando dormir depois de assistir a um filme de terror, especialmente morando sozinho naquele apartamento. Sempre olhava ao redor do quarto e, às vezes, até acendia o abajur ao lado da cama para verificar se estava tudo bem. O inquilino do andar de cima não estava em casa naquela noite, pois seu carro não estava na entrada, então os sons que eu ouvia definitivamente não eram passos ou algo do tipo lá em cima. Eu estava ficando realmente nervoso, porque continuava ouvindo barulhos e, para ser honesto, não conseguia identificar de onde na casa eles vinham. Levantei-me para ir até a porta do quarto e a abri. Do lado de fora do meu quarto havia um corredor muito estreito, que tinha uma porta para o banheiro e, no final do corredor, abria-se para a sala de estar. No final desse corredor, como numa cena direto do filme que eu tinha assistido há menos de 1 hora, havia alguém parado perto da cozinha. A luz da lua entrando pelas janelas do quarto e da sala era suficiente para eu ver uma mulher olhando diretamente para mim. Ela começou a andar para trás, ainda me encarando. Eu não me importei. Ainda gritei e corri de volta para o meu quarto, batendo a porta e trancando-a. Ela não veio correndo até a porta ou algo assim. Em vez disso, ouvi passos correndo até a meia escada para a saída do meu apartamento, e então a porta se fechou com força. Fiquei paralisado de choque por pelo menos 10 minutos antes de me sentir bem o suficiente para pegar meu telefone e sair do quarto para verificar o apartamento. Não demorou muito, pois era um apartamento pequeno e não tinha muitos esconderijos.
Estava vazio. Corri para trancar a porta, imaginando quem poderia ter sido e como ela entrou. Não chamei a polícia, não sei dizer porquê, mas no dia seguinte liguei para o proprietário e contei o que aconteceu. Ele ligou para o inquilino do andar de cima e o que descobri me chocou. A mulher que invadiu meu apartamento era uma ex-namorada do homem que morava no andar de cima, uma louca, e depois de encontrar o endereço dele de alguma forma, ela entrou na parte errada da casa, no meu apartamento. O inquilino do andar de cima desceu até minha porta no dia seguinte para se desculpar, mas nunca obtive muitos detalhes dele ou do proprietário. Ainda me pergunto o que aquela mulher estava planejando fazer com ele.